Olá, pessoal! Estamos aqui no Imunocast, um podcast sobre medicina, mas diferente de tudo que você está acostumado. O nosso assunto de hoje é triagem neonatal, ou como é mais popularmente conhecido, teste do pezinho. O teste do pezinho é um teste de triagem para doenças tratáveis para intervenção precoce. Bom, e hoje a gente chamou alguém que sabe muito desse tema. Ela que é da Zona Leste, como eu. Estudou no meu colégio, fez a mesma faculdade, fez a mesma residência, foi do Coral das Barrigudas. Hoje ela é mestre, doutora e professora de pediatria da Unifesp. Tem mais de 30 artigos publicados em revistas de muito renome. Doutora Carolina Aranda. Gente, muito boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra, uma oportunidade de estrear esse Imunocast. Eu acho que é mais do que necessário conversar sobre doenças alérgicas e imunológicas nesse contexto de tanta desinformação. Então, por favor, estou muito, muito animada. Ai, Carol, obrigada. Obrigada de verdade Obrigada, aí por Carol. estar aqui. E olha, eu sei que não é fácil se ela sair de casa. Sou um pouco estranha, é verdade. Não, obrigada pelo incentivo, e é exatamente isso. Nosso intuito aqui é a gente conversar de uma forma descomplicada, de uma forma leve e tentar levar informação de qualidade aí para todo mundo, tanto para o público médico, mas também para o público que às vezes tem uma certa dificuldade de achar uma informação correta e de qualidade por aí. Né? Então, vamos lá. Vamos conversar, então, de um assunto que tem coisa para falar, hein? Sobre o teste do pezinho. Vamos começar com a história do teste do pezinho? Como é que se pensou em fazer um teste do pezinho? Olha só, foi antes da década de 50, né? Um pesquisador nos Estados Unidos, ele começa a perceber que na urina de algumas crianças tinha um odor diferente, uma textura diferente. Ele vai fazendo testes bioquímicos nessa urina, que é o teste da urina, e percebe que tem aí se você faz uma reação bioquímica, tinha uma expressão de ácido fenilpirúvico. E ele percebia que essas crianças tinham aí uma deficiência intelectual. Então, o teste da urina começou a se escalar o que é a fenilcetonúria. Para quem não lembra ou esqueceu o que é a fenilcetonúria, no rótulo de um refrigerante muito conhecido está escrito: atenção, fenilcetonúricos, contém fenilalanina. Então, essa fenilalanina é um aminoácido que não é quebrado quando a pessoa tem um defeito nessa enzima, e ele acumula no cérebro e aí leva aí a deficiência intelectual. E aí percebeu-se, foram passando os anos, e aí percebeu que se você fizesse esse teste da urina em todos os bebês que nascessem, antes deles terem qualquer tipo de sintoma, você conseguia identificar quem tinha fenilcetonúria. E aí, como é que trata a fenilcetonúria? Com uma dieta restritiva, mas o quê? Aí eles perceberam que se você começasse a dieta antes dos sintomas, só a partir desse teste, o desfecho era maravilhoso. O paciente não tinha aí a deficiência intelectual. Então, tem uma foto clássica que foi publicada numa revista de muito impacto, lá o Pediatrics, da década de 60, que compara dois irmãos, um que tinha feito a dieta, que tinha sido submetido ao teste da urina, a menina sem nenhum problema, e o menino muito comprometido neurologicamente, porque tinha nascido antes do teste da urina. Nossa, e essa é a base de toda a todas triagem as doenças neonatal. isso. Aí, a partir da fenilcetonúria, por favor, me interrompa, que eu fico falando sem parar. A partir da fenilcetonúria é o modelo da triagem neonatal, de perceber que uma intervenção precoce de uma doença tratável muda a história natural da doença. Isso, foi isso que eu vi até no site do Ministério, que eu achei interessante. Então, você consegue mudar a história daquela doença. Não é só falar, você tem isso. Não, a gente não é só cura. Não é só a cura e nem só, sei que tenho e talvez um dia possa desenvolver. Na verdade, é intervir, né? Conseguir mudar a prevenção, a história daquela criança na vida adulta ou, enfim, nos anos seguintes, né? Exatamente. Você muda a história natural da doença. Então, para quem não for médico e estiver nos escutando, história natural da doença, a doença tem uma história. Então, ela começa com alguns sintomas, isso vai complicando e até tem um desfecho que pode ser fatal em alguns tipos de doença. É muito difícil mudar a história natural da doença. Porque mesmo quando você tem um tratamento, mesmo quando você cura, às vezes você tem sequelas daquela doença, que é aquilo que você... Então, um tratamento oncológico, um tratamento mesmo de doenças alérgicas. A doença alérgica ainda é mais complicado falar porque a gente não cura a doença alérgica. Então tem você carrega toda uma bagagem por ter a doença. Então, a triagem neonatal possibilita de você
mudar a encontrar história e mudar. Porque hoje a história da fenilcetonúria é outra. É outra. É A outra, gente, né? agora as pesquisas para fenilcetonúria são outras. E ainda assim, o marco se conseguiu antes de 1950 de mudar uma história. Então, assim, se procurou pessoas que estavam institucionalizadas, né? Na época tinha os manicômios e tal. E uma parcela dessas populações tinha fenilcetonúria. Então, assim, ela é brilhante, é o modelo. A partir dessa doença, foi construído um ranking de quais doenças que existem que, se fossem identificadas de maneira precoce, você poderia usar algum tipo de intervenção. E aí varia, desde dieta até uma terapia gênica, até um transplante de medula óssea, mas que você consegue mudar a história natural da doença. E aí, claro, né, eu acho que dentro do contexto do colégio de genética e genômica americana, ele elenca quais são as principais doenças que são alvos, que realmente a triagem pode fazer diferença completa na vida dessa E começou com os erros inatos do metabolismo, né? Isso, Mas a fenilcetonúria e o erro inato do Quando que metabolismo. isso aí chegou no Brasil? Porque até então não era a nossa... Isso foi anos 60... Isso. Tá. O Brasil não foi muito atrás, porque assim, quando começa a triagem neonatal em todos os Estados Unidos, né? Começa em determinado estado e depois passa para os 50 estados norte-americanos, foi no começo dos anos 70. Em 76, na APAI, aqui em São Paulo, se começa a triagem para fenilcetonúria. Então, beleza. é bem e, rápido. coincidentemente, era uma coisa que a gente... Hoje o tema, como Imunocast, para falar, a gente puxou esse tema para falar do teste do pezinho, é para a gente falar do teste de triagem de erro inato da imunidade. Em Exatamente. 76, teve o primeiro filme que o John Travolta foi protagonista, que é o menino da bolha de plástico, foi em 76 também, que é o menino que tem SCID, né? Exato. Que o filme se passa com ele, toda a história, enfim, dentro de uma bolha. E daí Mas o ele vai- SCID demora ainda para entrar no teste do Sim, pezinho, sim, né? sim. Mas Então, é que já eu- começou, a- já é. começou. Acho que a A gente data pode falar. que foi- A data Ah, é é. igual. Sim, a data do filme. Eu acho Mas que o teste do pezinho Não. teve uma longa Teve. jornada Então, até começa chegar aí no que é com hoje, várias né? doenças. Primeiro com uma única doença, a fenilcetonúria. E aí vai se aumentando. Então, a anemia falciforme, o hipotireoidismo congênito. Se ficam 6 doenças, até que o teste do pezinho vira um programa nacional de triagem neonatal, que foi em 2001. E agora, em 2021, esse programa foi reavaliado e foi uma lei, foi assinada em maio para a implementação da triagem neonatal para chegar a 50 doenças. Entre essas doenças estão aí a principal doença dos erros inatos da imunidade, que é a doença mais fatal, que é uma emergência pediátrica, que são as SCIDs, que é uma sigla em inglês de imunodeficiência combinada grave. Era isso que eu ia te falar. O que é o Ah, SCID, né? é. Porque a gente fala, pra gente é aquela sigla que é do nosso dia a dia, mas a grande maioria da população, até a conhece. comunidade médica, muita gente nem nunca ouviu Exato. falar sobre o SCID, né? E por que o SCID é grave? Por que o SCID é o menino da bolha? Isso, até eu acho que é interessante, como a Lígia falou, a história do John Travolta e do filme, ela é real, né? Sim. Eles romantizaram um pouquinho, mas esse menino existiu e a roupinha de bolha dele e a casa bolha foi desenvolvida pela NASA. Então, isso é verdade, né? Então, é bem legal. E o filme tá disponível, dá pra achar aí no YouTube. Tá no pra YouTube. assistir. Eu procurei pra ver se tinha alguma plataforma, mas só tá no YouTube. Tá no YouTube de graça, De dá pra graça, assistir. inteiro. E é extremamente interessante pois essa parece uma ficção científica. A bolha, sim, mas que a doença existe. E assim, E existe há muito tempo. E apesar de ser rara, ela não é tão rara assim, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente vai comentar. E sim, então, a partir de 2001, se prega aí, existe uma lei que foi assinada pelo governo federal de implementação. O que quer dizer isso? Então, ao longo dos 4 anos, as diferentes prefeituras e estados têm que se organizar para chegar a todas as etapas de ampliação dessa triagem, que quer dizer que mais doenças vão ser testadas no teste do pezinho. E, Carol, assim, quando eu fui ter minhas filhas, na maternidade a gente tinha o teste do pezinho convencional, a gente tinha o teste do pezinho... Cada lugar varia, né? Mas Isso. o ampliado, o standard, o Plus. blá, 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 o que tem tudo, o que você vai saber da terceira geração do seu filho. Mas o que isso, de verdade, faz de diferença, você pegar o mais completo? E o que isso é de diferente hoje em dia para o que é oferecido, ou para o que deve ser oferecido em breve pelo Sistema Único de Saúde, né? Pelo SUS. Bem, então, assim, o SUS não é ainda, apesar da lei ter sido assinada pelo governo federal, existem 4 anos para começar a funcionar.
Então, por exemplo, nesse momento, quem que já está fazendo com mais doenças e ainda assim não são todos os lugares que fazem as 50 doenças que é o prometido, que é o que foi colocado na lei. Então, aqui em São Paulo começou no final de 2020, no início de 2021, antes mesmo da assinatura da lei, a Prefeitura de São Paulo, na época o prefeito assinou essa ampliação, então a gente caminha aí para 50 doenças, mas nós não temos 50 doenças ainda. Mas aí, desde 2021, a gente já tem muitas doenças, entre elas a SCID, as imunodeficiências combinadas graves. Não é só a SCID, né? SCID e a gama-globulinemia. Então, eu tenho... Na verdade, o teste de triagem, ele consegue ver números diminuídos de células T e B, que são células importantes do sistema imunológico. Mas, por exemplo, Brasília já estão com as 50 doenças, algumas cidades de Minas já têm aí de 30 a 35 doenças. E voltando para a maternidade, o que tem na maternidade? Como isso ainda não é uma realidade no SUS, existe uma diferença de acordo. Quando a gente é oferecido na maternidade para a gente, eu acho que a primeira coisa, vamos ver se vocês concordam, que é como é importante a consulta com o pediatra antes do neném nascer, né? Para ter essa conversa. Porque não dá para a gente generalizar o melhor, assim, qual que é o melhor? Que você tenha disponível para doenças tratáveis. Às vezes, existe oferta de testes de doenças que não são tratáveis. Então, é só para... com todo respeito, para enlouquecer a família. Exatamente, que era, eu acho, um assunto que a gente estava conversando antes aqui de começar o podcast, né? Que são esses testes que são oferecidos hoje em dia para poder falar de doenças que talvez aquela criança desenvolva em algum momento da vida dela. E é um talvez, não é uma certeza. Isso, exatamente. O teste do pezinho não é isso, né? Não, o teste do pezinho, ele não é um teste... Ele tem uma tecnologia genômica, mas ele não vai procurar um gene. Quando a gente fala de teste de triagem, a gente precisa de um teste muito sensível e não específico, para a gente identificar o maior número de pessoas e aí dentro dessas crianças, no caso, a gente aí sim fazer uma avaliação diagnóstica mais completa para poder encontrar a doença. Quando a gente procura um gene, primeiro que hoje a gente tem 30 genes, amanhã a gente já tem 35. Aí você colheu o teste hoje, já faltou 5 genes que você não pegou. Então, existe essa diferença, que até a triagem de gene, a triagem genética não é a mesma coisa do que o programa de triagem neonatal. Por que eu falei que é legal a consulta com o pediatra antes do neném nascer, quem tiver essa oportunidade, e eu acho que vale a pena sim isso ser estruturado dentro da saúde pública. Porque, de acordo com a família, você pode ser que tenha uma realidade diferente. Uma família que tem óbitos isso, que tem doenças tal, que tem... Você tem como direcionar isso até para que fique mais personalizado. A gente tem que pensar em triagem neonatal, em saúde pública, mas também tem que entender que o futuro da medicina é a personalização. Você tem a medicina de precisão. Então, assim, só o que se oferece na maternidade, vamos combinar, né? A maternidade é um lugar que você está bem suscetível a tudo, né? São pessoas leigas, que onde você fala assim, ó, eu tenho o teste ampliado. Não, é uma quero ampliado mais completo. Eu quero só que algumas doenças não estão no ampliado, eles estão... E assim, eu já vivi uma situação... Não, mas esse não precisa. Não, vacina logo, porque a gente sabe que além tem alguns critérios, né, que vão mudar se você decide fazer o de eu inato da imunidade. Ah, não, então vamos vacinar logo. Como se não fosse, porque o ampliado é o completo. Exato. E aí, já que você tocou nesse assunto, acho que é importante falar, né? O Brasil é um país endêmico para tuberculose, então a gente tem ali no Programa Nacional de Imunização, preconiza que se faça a vacina da BCG o mais precoce possível e normalmente se faz na maternidade. Mas quando a gente faz o teste do pezinho com o SCID, a gente não faz o teste a BCG, né? A gente precisa postergar ela, não é que não vai fazer. Isso no particular. Precisa esperar um tempo. Isso. No particular é assim? No público se faz? Não, no então, público me não explica tem melhor isso, Carol. Exatamente. Por ser endêmico, ainda existe e ainda não... A triagem neonatal completa, vamos dizer, ampliada, não está ainda em todos os lugares no SUS, e o SUS é o Sistema Único de Saúde. Ainda não houve uma resolução para que tenha esse atraso da vacina. Tá. Mas você acha que mas quando colocar em todo mundo vai ter? Eu acho que essa discussão eu acho que é uma discussão muito complicada. É uma discussão complicada porque a gente sabe o quanto, hora que você sai da maternidade, você perde oportunidade de vacinação. Não, com certeza. Você voltar para vacinar, a gente sabe que... Mas e o risco que tem de ter vacinado? Não, eu acho assim, a gente acho que talvez sejam 2 contextos. O primeiro contexto, Brasil. Endemia de tuberculose, números avançando cada vez mais. A gente está no mesmo patamar de alguns países da África. Segundo problema nesse primeiro contexto.
a gente passou por problemas grandes em relação à vacinação. Né? Não só o Brasil, no mundo todo. Acho que a pandemia escancarou um pouco isso, mas esse movimento anti-vacina e dúvidas em relação à vacina já vinha acontecendo. Então, talvez esse momento de... Porque a tuberculose, ela tem uma associação grande com PIB, com oferta de saúde, né? de programas de saúde. Então, quando você tem um aumento da pobreza mundial, esses números da tuberculose sobem. Né? Então, assim, a gente fica nesse contexto, onde toda a pandemia gerou uma situação de calamidade em relação à economia e empregos e um monte de coisas que são essenciais para os seres humanos, né? Para nós, do planeta Terra. Então, explodiu a tuberculose e ainda com uma resistência à vacinação. Então, é muito mais prevalente a tuberculose do que doenças raras. Eu não estou nem chegando na SCID, na imunodeficiência combinada grave. Então, eu acho que é uma questão de tempo para que isso se estabeleça, que o programa vá realmente sendo implementado em todos os estados e municípios, mas eu vejo que a Secretaria de Saúde, vejo no estado de São Paulo, não é nada omissa essa conversa. Eles entendem por quê, né? Para a gente falar para quem não é médico, né? A vacina da tuberculose é a vacina com uma bactéria, a bactéria da tuberculose viva. Então, se você dá essa vacina para quem não tem a imunidade boa, que é o que vai ser encontrado no SCID, você pode levar esse paciente a ter uma tuberculose causada pela vacina. Então, é uma coisa incoerente você vacinar oferecendo uma coisa que você pode salvar a vida, e a gente sabe que a tuberculose no período neonatal ela é gravíssima. Então, eu acho que o cenário 2 é isso, organizando essa parte, eu acho que faz parte tanto da Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, não posso falar por eles, mas entendo que a sociedade ela já se compromete, como as outras sociedades de infectologia, Sociedade Brasileira de Imunizações, de conhecerem mais as imunodeficiências combinadas graves. Isso vai chegar. O que a gente percebe que nas maternidades particulares isso já pode ser conversado. Principalmente se você já tiver tido essa conversa com o pediatra antes. Sim, que aí você chega com uma carta, né? Com um e-mail, que seja, eu sou da época da carta. Mas assim, você chega com um documento dizendo, olha, essa criança vai ser testada. Eletrônica. Isso, uma receita eletrônica. Vai ser submetida a um teste para pesquisar algumas doenças tratáveis, entre elas, então. E o teste sai em 15 dias. Então, não vai atrasar um ano a vacina. A vacina da BCG pode ser dada um pouco mais tardiamente. O problema é perder. Carol? Olha, o ideal é no primeiro ano de vida. Até 5 anos você pode dar. Mas aí a gente também perde aí, porque a gente sabe que o período... A primeira infância, até 6 anos, é um problema dentro do sistema imunológico. Mas o primeiro ano de vida, ele é bem complicado também. Sim, sim. Se a gente fosse poder escolher os primeiros 28 dias, né? O período neonatal C. Para fazer a vacina da BCG. A vacina da BCG. BCG. E o teste do pezinho, ele tem que ser feito até quando? Olha só, ótima pergunta. O teste do pezinho, ele vai colocar doenças imunológicas agora e doenças metabólicas. Então, o legal é a gente juntar o teste para furar o pezinho no mesmo momento. Lá das doenças da fenilcetonúria e outros emisinados do metabolismo, se precisa de 8 mamadas completas. Então, o que eles pensam? Mais ou menos, com 48 horas, a gente faz o teste do pezinho numa criança que é termo, que nasceu no tempo certo e que não está extremamente doente. Muito doente, um paciente crítico nunca é bom fazer, nem nas doenças metabólicas. E aí a gente junta o quê? Também um paciente termo nas quase 8 mamadas, porque precisa mamar para metabólica, porque tem que tomar o leite para que tenha lá as proteínas. Isso. Se não metabolizar direito, vai pegar no teste do pezinho. E aí você pode aproveitar na mesma ocasião. O prematuro, para as doenças metabólicas, não é uma questão tão importante. Mas para os erros inatos da imunidade, sim. Porque quanto mais prematuro, mais incompleto esse sistema imunológico, e aí você pode falsear o teste. A gente está falando de um teste de triagem. E esse teste é muito sensível, como a gente falou. E a gente vê que tem várias outras variáveis com o tempo que a gente Exato, né? Exatamente. O teste de triagem é para identificar um grande número de pacientes. Triagem, isso. Um monte de crianças, e desse monte de crianças, a gente vai sim fazer o diagnóstico de algumas delas. E depois, geralmente,
de todas as doenças que são investigadas, existem testes confirmatórios, né? Isso, porque Exatamente. às vezes tem que refazer, né? Eu tive que refazer na minha filha. A gente teve que refazer o teste do pezinho. Às vezes a amostra não é voltar, suficiente. Não, Tem às que vezes voltar pra você fazer. recoleta, já resolve. Às vezes Isso. você recoleta, ainda Ainda precisa. dá algumas alterações, e daí você precisa de um confirmatório. Mas assim, Isso. a recoleta, acho que isso é importante, porque conheço muitas pessoas que precisaram recoletar e aí já cria uma ansiedade, um Muito. medo e tudo mais. Por que muita gente... Porque é bastante até o número de pessoas que De precisam recoleta. recoletar, né? A maioria é por amostra incompleta. Porque não é fácil. Porque assim, quando. Eu acho que quem já viu o teste do pezinho, são umas bolinhas num papel filtro. Acho que é interessante isso. O papel filtro, que nem o filtro de café, é um papel poroso que você tem que. Com sangue, você pode ser com sangue do calcanharzinho ou sangue periférico mesmo, quando você pega um acesso. E você tem que completar aquela bolinha com. São 5 bolinhas. Pode ser do calcanhar, mas pode ser periférico. Pode ser periférico, não precisa mas ser é do que calcanhar. virou Isso. já uma... Não, é porque chama, né? Teste NB. O A dry blood eu esqueci spot agora. é sangue o spot de papel de sangue seco, Tá. né? Tá. Mas se você não completa direito, às vezes você vai fazer no calcanhar do bebê, não é uma coisa tão fácil assim. Uhum. É simples o teste, mas se você fazer lá a bolinha certinha, Colher qualquer coisa num bebê. num bebê é é difícil. Então, às vezes, é só mesmo a amostra que não foi suficiente, não é suficiente de sangue. Não, e às vezes as 8 mamadas, elas não são efetivas. Exato. Quem já teve filho ou tem Ou é pediatra. pediatra sabe que não é tão simples assim o nenê mamar em 48 horas. Sim, sim. E 8 mamadas completas é como se ele mamasse a cada 3 horas completamente. Isso Que é muito difícil, Muito, né? quase Gente, raro, né? Eu tava Quem pensando é- aqui, 48 horas, 8 mamadas. E aí, a gente percebe assim, que aí, por isso, da recoleta. E segundo também, que tem doenças que é preto no branco, assim, você faz o teste e você vai ver. E também tem algumas outras doenças que estão inclusas nesse alvo da triagem neonatal, que você tem a doença mais grave, mas tem umas outras mais leves, outros fenótipos que a gente chama, né? Outras doenças que também podem ser triadas, mas não é a doença mais grave. Então, mas que também exige outros testes diagnósticos, comprovatórios. Então, isso... Mas eu acho ótimo. Até a recoleta não quer dizer que... na maioria das vezes é porque não completou os círculos, ou porque a mamada não foi efetiva, Ou porque, no caso de derrinato da imunidade, ou porque é prematuro, ou porque a mãe usa alguma medicação. Estava muito doente na Exato. época, Tem então várias- às vezes o bebê teve uma infecção no Uhum. começo de vida, que hoje em dia a maioria dos bebês ficam bem, mas naquele momento ele doentinho, Não deu certo. o pessoal da maternidade quis seguir o horário, mas aquilo não é tão legal. E Então no vai ser prematuro, como é que funciona o teste do pezinho? o prematuro, Tragédia. para erros inatos da imunidade, a gente precisa pensar que ele tem que ser um bebê que nasceu no tempo certo. Se ele nasceu antes, a gente tem que esperar para coletar. Depois a gente fala da idade corrigida, né? Então, a gente conta, por exemplo, o bebê nasceu com 35 semanas. Ele deveria ter nascido com 40. Então, faltam 5... Ele tem que ter 5 semanas de vida Da vida. para a idade Que corrigida, fora- para a gente chamar ele que agora sim ele nasceu. Agora ele nasceu. Para a gente poder fazer o teste. Tá, então não precisa ter... já vi isso também. Ai, meu Deus, não querem coletar ainda, é prematuro, porque o teste não funciona. É meio que isso, não funciona mesmo, né? Você não vai ter uma Eu coisa acho que até fidedigna, emenda né? da BCG também, que tem um peso, né? Sim, sim. Você tem que ter 2 quilos, então o bebê também que é prematuro ou que é baixo peso, né? Pequeno para idade gestacional. Ele também vai ter que esperar para fazer a vacina. E como você disse, né? Tudo leva muita ansiedade para a Sim, família. Fala, exatamente, gente, não querem é. vacinar, não querem fazer o teste do pezinho, meu Deus. Não, até porque existe Google, agora ChatGPT, que deve... Dá Você informação. joga lá. Recentemente eu tive um caso que, Sim. obviamente, liguei para a doutora Carolina Aranda, que a mãe médica veio de alfa-galactosidase, Doença né? de Fabry, Ela médica, ela surtou e eu... Não, mas você Tive um surta mini mesmo, surto gente. com não ela. tem- a gente não sabe tudo, né? E daí eu falava, é de triagem, foco. É de triagem. E daí, graças a Deus, a gente repetiu e veio tudo normal. E foi, justamente, não tinha tido uma mamada efetiva, ele ainda estava... Só que assim, foram 15 dias até sair o segundo... 15 não, quase um mês até sair o segundo resultado. Daquela De super ansiedade. angústia e ansiedade. E aí, até então? uma doença que não é... no caso, né? Nem sei se... A doença de Fabry, né? A doença de Fabry, ela é uma doença lisossômica, ela não é bem relacionada à enzima, vamos dizer. Ela é uma enzima deficiente, mas não está associada a um tratamento com dieta. Então,
o tratamento ele vai ser instituído de acordo com o tipo de mutação. Se a família não é todo mundo que trata, e geralmente se trata depois de uma certa idade, com a reposição Não, ela foi para genética. Então, legal, pra eu queria entrar geneticista. exatamente nesse assunto, porque você falou, são doenças tratáveis. E falando em saúde pública, né? Tá bom, vai lá, faz um diagnóstico, meu filho tem doença de Fabry. E aí? Existe um programa organizado dentro Pra absorver essas crianças, tanto dentro do sistema único de saúde ou do sistema particular, provavelmente mais fácil, mas existe isso? Olha, muita coisa a melhorar, mas assim, se tem todo um preparo para isso. Então, por exemplo, muitas dessas doenças cujo tratamento é reposição de enzimas e tal, muita coisa já está no PCDT, que não é judicializado, que é só entra com medicamentos de altíssimo custo, mas que tem toda uma indicação para ser feito. Quando a gente puxa a sardinha aqui para os erros inatos da imunidade, o que a gente percebe é que, assim, é revolucionário, muda a história da imunologia, muda a história da medicina. Entretanto, qual que é o tratamento da imunodeficiência combinada grave? Vou me adiantar, né? É o transplante de medula óssea, né? O transplante de células tronco hematopoéticas, o nome, né? E o transplante de medula óssea, para essas doenças, que não é uma só, são várias doenças, não é todo hematologista que faz esse transplante, não é todo centro de transplante. Ah, mas tem um centro de transplante aqui na minha cidade que transplanta leucemia. Não é o mesmo transplante. Então, o hematologista, o centro de transplante, a UTI, ele tem que ser treinado para tratar... E por Aqui quê, em Carol? São Paulo, só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo você tem quantos centros que transplantam Olha, o SCID? São Paulo, né? Que eu é acho que Centro são Referência Brasil. Grupos, né? Isso, eu acho mas que quantos? No SUS 1 Aí, ó. e particular, acho que 3 ou 4. Vocês verem como são poucos, né? E por que é diferente? Outro dia eu tive essa pergunta na consulta. E Isso, por que é então, diferente? Eu vou falar e vocês me ajudam. Então, assim, Não, ó, isso daí eu falei, sabe o que eu respondi? Falei, então você pergunta para a médica do transplante. eu acho assim, a primeira grande diferença, apesar de terem doenças hematológicas malignas que você usa o doador de outra pessoa, muitas das doenças hematológicas, o transplante é feito, ele é autólogo. Então, é a própria medula do paciente que é trabalhada e essa medula é reinfundida. Isso nos oncológicos. Nos oncológicos, No paciente com hematológicos. leucemia, por exemplo, né? Isso. O primeiro... Existe o transplante que é de outra pessoa, né? Que é o alogênico, existe. Quando a gente fala de erro inato da imunidade, que antigamente era chamado de imunodeficiência, o que a gente percebe? São doenças genéticas onde o problema, você trocando a medula, em palavras miúdas, você consegue resolver esse problema. Só que você não pode usar uma medula que esteja doente. Então, não tem como você usar a medula do paciente. Que mesmo você trabalhando e tirando, na leucemia, tirando as células neoplásicas, você não consegue fazer isso. Você tem que tirar o gene daquilo. Por isso que você tem que receber outra medula. E outra diferença que é importante é o condicionamento para fazer o transplante. O que é o condicionamento? É o tratamento que essa criança, que esse paciente, deve ser submetido para receber o transplante. Porque é um paciente que, muitas vezes, ele não tem célula nenhuma, ou o pouco de célula imunológica que ele tem é o suficiente para causar um estrago muito grande. Diferente de um paciente que tem uma doença oncológica, que está doente, que está o sistema imunológico abalado, mas ele tem um sistema imunológico. Esse não tem. Então, existem todos os protocolos de tempo, quais são os quimioterápicos que devem ser feitos, os antibióticos, o grupo da infectologia. Tudo tem que ser diferente para receber um paciente para transplantar a imunodeficiência combinada grave. Então, por exemplo, a gente não tem no Brasil uma residência médica que só faz imunodeficiência combinada grave. A gente percebe que alguns centros muito grandes o paciente tem quando ele está aí nesse, né? Então, por exemplo, dentro do Hospital das Clínicas tem o Itaci, no Pequeno Príncipe, aí quem está fazendo a residência de hemato lá consegue ter essa vivência. Mas, de repente, se você faz residência num lugar onde não se transplanta imunodeficiência, você sai sem essa expertise. Eu me lembro que eu fiz residência no Instituto da Criança, lá da Faculdade de Medicina da USP. E lá, por ser um centro pediátrico, a gente recebia muito SCID, né? Assim, até é uma doença rara, mas eu vi muito. E era isso, não era simples, né? O Itaci, que é o hospital
que realiza transplante, mas mesmo assim, era uma pessoa dentro do Itacide, um hospital referência para tratamento de pacientes oncológicos, era uma pessoa que tinha essa expertise em tratar Isso, o SCID. que foi para fora do país. Que foi uma pessoa que foi para fora, isso. que veio, né, trazendo essa experiência para cá. Mas realmente era tudo muito. A pessoa, né, chegavam esses pacientes aqui em São Paulo com uma super esperança, e mesmo aqui o processo ele era lento, né? Não era chegar, transplantar, não era tão E mesmo com essa simples expertise, assim. já é um transplante mais difícil, né? Muito, e eu acho que vocês tocaram no ponto perfeito. Antes da possibilidade da triagem neonatal, os bebês, eles eram bebês ou crianças eram diagnosticados depois que começavam as manifestações clínicas. E quais são as manifestações clínicas principais das SCIDs? São infecções gravíssimas. Sim. Então, A aquele BCG, por paciente exemplo, isso, chegava com tuberculose disseminada, com vírus que a gente não sabe nem falar o nome, com bactéria que a gente nunca viu, que não respondem. Isso é não é uma briga, mas é uma luta, às vezes, com as outras especialidades, que a gente fala, ó, o paciente tem uma imunodeficiência combinada grave, ou só uma combinada, a gente passou por isso, né, Lígia, na Unifesp recentemente. E aí vem o pessoal de outras especialidades falar, mas assim, o tratamento de base é 5 dias. Não, você não está entendendo. Para esse paciente não existe 5 dias. Ele quantos dias? 30. Mas onde está escrito? Em nenhum lugar. Porque quantos pacientes tem? A gente teve infelizmente a paciente não resistiu, mas assim, tinha 200 no mundo. Então, assim, é difícil, né, pra gente falar. SCID não é tão raro assim, mas ainda assim, antes da triagem, a sobrevida é de 1 ano, lá no máximo 2 Qual que é a anos. prevalência do SCID aqui no Brasil? É igual no mundo? A gente não tem dados concretos do Brasil ainda, mas porque o que se sabe? Nos Estados Unidos, é 1 SCID para cada 58 mil nascidos vivos. Não é tão raro assim mesmo. Não é tão raro, não. Vamos pensar aqui em São Paulo. O que a gente está vendo na cidade de São Paulo? Os bebês que nascem nas maternidades públicas, eles vão para o Hospital São Paulo para avaliação. A gente tem aí uma média de 1 para cada 39 mil nascidos vivos. Então, mais prevalente do que se imaginava. O que a gente tinha de dado no Brasil antes disso? Foi feito um estudo retrospectivo de vários centros que tratam imunodeficiências e erros inatos da imunidade. Retrospectivo é que pega e que já para trás, o que aconteceu. Então, ficou olhando 15 anos, olhou. E aí tinha 70 diagnósticos de SCID só. Então, olha o quanto que era subdiagnosticado. Sim. Primeiro, porque o desconhecimento sobre a doença. Segundo, porque as crianças, elas vão a óbito, elas morrem muito rápido. E o segundo... Morrem sem diagnóstico. Morrem sem diagnóstico, é isso. Então, é pra gente, talvez, assim, agora, vai ter muita gente assistindo, vai ser um sucesso esse podcast, a gente tem que imaginar, assim, que toda criança que tá lá, porque lembrar que a triagem neonatal não tá no Brasil inteiro, e que por mais que seja super sensível, não são todos os SCIDs que são pegos com a triagem neonatal. Então, assim, lembrar que aquele bebê que tem diarreia, que não ganha peso, internações recorrentes, uma internação por um germe muito diferente, ou por um germe comum, mas recorrente, lembrar que existe defeitos da imunidade. Olhe se ele tem timo, olhe quantos linfócitos ele tem no hemograma. Porque o hemograma e o raio-x de tórax salvam uma criança. Sim, sim. Salva uma vida. E lembrar que tem tratamento. Além da triagem, que vai possibilitar tudo isso, e a gente vai ter que construir vários degraus para que tenha acesso a tratamento rápido, tudo isso, acho que essa construção ela vai ter que vir. Eu também não acredito falar, ai, gente, mas não estava tudo pronto para começar a triagem. Tinha que começar de alguma maneira e a gente tem que comemorar que começou. Agora, da gente pensar que... lapidando no meio do caminho. Lapidando. E trazendo pessoas... Isso, porque eu acho que é até um jeito de animar, né? De animar. Falar, de e você aquilo, virar... né? É melhor feito do que não feito, né? Exato, e agora também tem já... você se anima mais, por exemplo. Então, assim, 90%, 85% ia a óbito antes da triagem. Os bebês com a triagem, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente está 70% de que fica vivo, entendeu? Então, inverteu, assim, sabe? Então, isso também faz com que os médicos especialistas de transplante, então, os hematologistas, os próprios imunologistas, de começar a vir a falar, não, a gente tem que entrar nessa parte, estudar essa parte. Eu tô 20 anos, esse ano eu faço 20 anos de formado. Se a gente pensar, na época que eu fiz residência, acho que vocês, eu sou mais velha, mas assim, a gente não via um SCID durante a residência. Isso também desestimulava muito os residentes a ficarem na imuno. Sim. Hoje, quando você vê, e eu vejo, eu que tô lá na imuno, a Vê gosta muito da alergia, mas eu que tô na imuno, eu vejo todo mundo, às vezes, falando...
Nossa, mas mudou tudo. Mas por Não, quê? é. Porque hoje a gente consegue ter um pouco mais de ferramenta diagnóstica. E exato, o teste e de triagem... E além do diagnóstico, você consegue, Não, então, você tem intervir o diagnóstico, você precocemente. consegue tratar, E aí você exato. consegue tratar de uma forma Isso, eu acho melhor, que da forma né? geral, né? Dentro da especialidade, da nossa especialidade de alergia e imunologia, tanto alergia, Tanto né? alergia também, possibilidades de diagnóstico e de muitos outros tratamentos que, né? E tem toda uma parte aí dessa pandemia de alergias alimentares, de alimentos diferentes e tudo isso que a gente tenta explicar quais são os fatores de risco associados a esse aumento e da mesma maneira dentro da imunologia, né? Então, para você tratar determinada doença alérgica, você tem que entender a imunologia dessa doença alérgica para Sim, você ver sim. qual medicamento que você vai pôr de alvo. Então, é uma possibilidade terapêutica muito maior e na imuno também. Na imuno a gente tinha muito pouca ferramenta para tanto fazer o alergia diagnóstico a gente quanto só tratar. tinha corticoide. Que meio exato. que dava uma segurada ali no sistema imunológico. E as coisas mudaram E muito, as né? coisas de uns tempos pra cá. mudaram, exato. Não, eu acho que o futuro, eu acho que né, vai ser cada vez melhor para tratar essas doenças, mas o que eu acho mais interessante disso tudo é a organização mesmo. Né, para a gente pegar ali no precoce e tratar essa criança para que ela né, tenha uma vida para o futuro, para que ela, enfim, se torne um adulto. E de uma maneira também que isso é saúde pública, isso é economia, né? Claro, farmacoeconomia. E fale. Você fazer o diagnóstico antes e você fazer um transplante, que é caro, antes das complicações, é outro dinheiro. Exatamente. É um então, X vezes 20X. É muito vai se economizar ao Estado de proporcionar isso. Da mesma maneira de outras medicações de alto custo também. Sim. Não, eu acho até você saber, né, fazer o diagnóstico, por exemplo, eu me lembro de um caso lá do ICR, que era uma família que tinha IPEX, que é um outro erro inato da imunidade muito grave. E assim, era só óbitos, não tinha um diagnóstico. Então era aquela família assim, perdi um filho, uma família muito humilde, outro filho, mas meus filhos não vivem. E na verdade, na hora que, olha, existe uma doença por trás disso. E por isso a gente tem que, né, talvez fazer um controle, entender os riscos de você ter um próximo filho. Nossa, é muito legal isso que você tá Aconselhamento falando. genético. Você muda, Aconselhamento né? genético. Então, e aí você vê que vem tudo junto com a triagem neonatal, Sim, né? sim. Desde o centro de transplante completo, com vários... E olha quantos profissionais juntos, médicos e não os médicos, né? Para fazer um aconselhamento genético, para ter uma estrutura psicológica nisso. Não, e mesmo que uma doença rara... É uma família, né? Que Sim. vivia... Uma família rara. Sim, É uma exatamente. família rara e que você consegue dar uma outra visão. Não, e até em coisas simples, falciforme, né? Então, hoje, fazendo a unha, eu falei que eu vim aqui pra gente falar sobre o teste do pezinho, e aí a Jéssica, que tava fazendo lá minha unha, meu cabelo, falou, ai, Verônica, minha filha fez o teste do pezinho, tinha um traço falciforme, ai, não sei o quê. Na época eu fiquei muito preocupada. Agora eu já sei que ela só não pode ter Casar filho com- com alguém que tenha um traço falciforme. Quando casar, manda olhar o teste do pezinho. Eu falei, pois é. Ela falou, não, agora quando começar a namorar, eu já vou pedir o teste do pezinho do menino. Sensacional. O brasileiro tem que ser estudado. Mas demais. gente, claro que é. Eu também falo Interessante isso, porque é uma consulta. coisa que você... Mas eu acho que conforme, né, os anos vão passando, a gente vai tendo esse entendimento e até essa preocupação. Eu falei, olha, no mundo ideal, a gente ia perguntar pro parceiro, enfim, o teste do pezinho dele, se ele sabe mexer com finanças, ia ter uma triagem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vamos fazer Exato. um aconselhamento aqui de várias coisas. E o Exato. teste do pezinho ia ter que ser pedido também. Mas né, muda a história de uma família. Exato. E de uma família que carrega muita coisa, né? Muita história, né? Então, a gente vê isso todo dia, da família mudando, então... E de carregar muita coisa, né? Porque, às vezes, tem doenças que são ligadas ao cromossomo X, que a mãe passa pro menino. Então, essa mãe, ela tem irmãos que morreram. Ela tem irmãs que querem ficar grávidas. É uma coisa, é muito E antes muito a denso. genética, a genética era muito distante, né? Sim. Era a NASA. Tipo, não existia geneticista, o gene estava lá para algumas coisas e agora não. E agora a gente vê cada vez mais, muito mais fácil o acesso, só que também isso banaliza um pouco. Não, acho São que esses são testes, esses né? testes que só falam. O que você vai fazer com isso? Eu acho que Exato, tudo... né? Na medicina, eu acho que é muito isso, né? Não adianta... É mantra, assim, que eu falo. Não adianta só eu pedir um exame. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquele exame. Exato. O que o paciente vai fazer com aquele. Porque não adianta eu falar, talvez na sua vida você desenvolva essa doença. Isso. Esse talvez pode pesar muito na vida dele, E né? a diferença do que é a triagem neonatal, que é uma triagem da gente pensar em doenças que são tratáveis, do que é diferente de você
tá de frente de um paciente que tem determinadas manifestações clínicas e você pedir determinado exame genético, no caso, e aí o que você vai receber? Primeiro que o exame genético ele não vai resolver 100% dos casos. Assim, nos melhores contextos, 50%, 60% das vezes dá Isso é muito certo. importante colocar quando você vai pedir, porque é um exame extremamente caro. Uhum. A gente ainda lá, eu acho que no HC, na Escola Paulista, em serviço público, onde por trabalho de pesquisa, né, a gente consegue fornecer esse exame, talvez o paciente não tenha uma noção, mas quando você está no consultório particular que você vai solicitar, tem que deixar muito claro, porque às vezes a relação que ele vê aquele exame, que é absurdamente caro, é o que vai resolver o meu problema. O caro, e às vezes não o caro vai. vale a pena, né? E só mais uma dúvida que agora me veio aqui à cabeça. E pode não fazer o diagnóstico, o teste do pezinho? Pode passar? O SCID? O SCID ou outras doenças, pode elas passar. passam, né? É extremamente sensível, mas não é 100%. A sensibilidade não é 100%. Então, no caso de imunodeficiência combinada grave, são várias etapas, né? Depois, se a gente quiser conversar o que é o SCID, mas são várias etapas de amadurecimento aí do receptor do linfócito T. E tem uma última etapa que já escapou aí esse círculozinho que vai ser medido. É um SCID mais raro, mais difícil, mas tem. Né? Então, se a gente for lá em porcentagem, tem alguns estudos que falam 5% dos SCIDs não são diagnosticados na triagem. Tem outros que já são mais otimistas, 2%. Mas tem. Nunca o exame é 100%. Sim, né? mas eu acho Então, importante falar isso, porque às vezes tem aquela coisa de, já que o exame do pezinho veio negativo, eu não preciso mais pensar nisso, né? Isso, principalmente o médico. Sim, né? exatamente, eu acho que isso é pro médico. Do médico, então, eu acho que a família tem que dar uma boa descartar. aliviada. Mas assim, aquele o bebê que médico, tá sim. ruim, mas ele fez o teste do pezinho, olha, mas não tem nada no teste do pezinho, calma. Não, e na hora que você pensa naquela possibilidade, né? A família é pra esquecer, viver a vida e tudo mais. Isso. Mas Como você começa a ter triagem, sintomas. sim. Agora, quando tem a manifestação Não, mas quando tem é os outra sintomas, visão. aí eu acho que o médico, porque isso acontece, eu já vi acontecer. Não, tá negativo aqui, eu não preciso mais pensar nessa Muitas vezes a gente vê até na discussão com os residentes. Mas o teste do pezinho é normal, pera. Primeiro, que teste do pezinho que ele fez? E o que ele tá fazendo lá se o teste do pezinho tá normal? Exato. E aí, às vezes, não foi na cidade, no caso aqui, né? Não foi na cidade de São Paulo que coletou, às vezes na grande São Paulo, não tá. Em Diadema, em Guarulhos, não faz. E Então, aí o paciente está lá e fala, primeiro que o teste do pezinho não é o que você está pensando. Segundo, que ainda assim, se fez o teste que a gente está esperando, a manifestação clínica é o mais importante. É o que nos traz a história clínica, né? Então, história como você me contou aqui pra gente. Óbitos de outros irmãos, isso é muito mais... Isso não é muito mais, mas ele soma ao diagnóstico. A gente trata pessoas, né? A gente não trata exames, né? Exato. O SCID-H, você pode colher até que idade ideal? O teste, o TREC e o CREC. O TREC e o CREC, né? Acho que a gente vai... É outra nomenclatura Isso. E depois você explica. O TREC para imunodeficiência combinada grave e o CREC para gama-globulinemia. Então, o TREC e o CREC, ele foi padronizado até 1 ano de idade. Na prática, a gente vê que ele serve para muitas outras ocasiões, mas ele foi padronizado para 1 ano de idade, porque ele vai ver aí esse linfócito... o receptor, a gente pode, se vocês quiserem, a gente fala com um pouco mais de detalhes, mas ele vai ver o receptor dessas células, o receptor de uma célula que é madura, mas que ainda não se encontrou no mundo externo. Não teve contato com os antígenos. Então, é uma célula madura e virgem. O nome dela é esse mesmo, é o naive. Então, a gente imagina que até 1 ano de idade, a gente ainda não teve tantos contatos com os antígenos. Antígenos, gente, é tudo que não é próprio da gente. Então, as bactérias, os vírus, os alérgenos, os alimentos, é tudo antígeno. Então, a gente imagina que a gente vai se preparando, a gente vai tendo contato com esse mundo externo, e aí vai preparando cada antígeno que a gente tem contato, é uma receitinha de bolo que a gente vai preparando. Como que a gente vai lidar? Se a gente tem que se defender, se a gente tem que produzir anticorpos, se a gente tem que matar, se tem que tolerar, né? Alimentos a gente tem que tolerar. A gente não pode reagir todos os alergias, ninguém ficava vivo. Exato. E aí, quando que tem as alergias alimentares é quando essa tolerância não funciona direito. Então, exatamente. E aí existe todo um sistema de regulação do sistema imunológico para que isso funcione. Então, o TREC e o CREC, voltando, é padronizado até 1 ano de idade. Tá. E outra coisa que a gente está falando bastante de SCID. E o A-gama? Bom, a gama lembra que a gente conversou que existem aí o Colégio de Genética e Genômica norte-americano, ele estabeleceu os alvos principais, as doenças principais que devem estar na triagem neonatal. Existem alvos primários e secundários. Primários é quando realmente você muda a história natural da doença.
Então, o SCID, as imunodeficiências combinadas graves, estão dentro desses alvos primários. Já as agama-globulinemias, eles são alvos secundários, de acordo com o Colégio de Genética e Genômica. O que é alvo secundário? Que você muda a história natural da doença, mas essa doença tem uma evolução, ela é importante a triagem, mas ela não é tão importante quanto os alvos primários. Ela é mais lenta, digamos assim. Ela é mais lenta. Ou o tratamento não é curativo. O tratamento não é curativo. Como algumas doenças lisossômicas, né? Tem doenças lisossômicas que elas são alvos secundários. Uhum. Porque vai depender do jeito da doença se apresentar. No caso das agama-globulinemias ligada ao X, que é basicamente uma criança que não produz nenhum anticorpo. Isso mesmo, nenhum anticorpo, nenhuma classe. A gama é a forma que a gente chama anticorpo, né? Popularmente conhecido como anticorpo. A imunoglobulina, anticorpos, né? A gente tem as imunoglobulinas, a fração gama é a fração que tem mais... Que é o nosso... IgG, que todo mundo na Covid... Não, e que conheceu é o nosso tema, que é o nosso logo aqui, ó. É uma imunoglobulina. É uma imunoglobulina, olha só que lindo. Que era IgG, que todo mundo queria saber se tinha IgG, que era o anticorpo, se era da vacina ou se você tinha tido Covid. A doença, isso. Então, E a gama-globulinemia, a criança, o paciente nasce sem produção de anticorpos. Então, é uma doença extremamente grave. Sim. Só que tem isso, ela não tem um tratamento curativo. É claro que a gente descobrir ela antes dos sintomas mais graves e poder tratar, a gente também vai ver uma outra revolução. Então, tem gente, tem estudiosos que acreditam que não precisava ter o CREC. Que o CREC é o do agama. Sim. Mas só quem já tratou um agama que vira e fala, vamos com calma, né? Não muito radical aí nessa história. O que acontece? O CREC, o linfócito B, que é quem produz as imunoglobulinas, é uma célula do sistema imunológico, ele já vai dar risada, que é uma célula muito chata. Então, assim, ele é muito sensível e tudo incomoda ele. Então, o CREC, ele é muito sensível. Então, ele tem muito falso positivo. Qualquer coisa altera o CREC. Então, por isso que tem esse grupo de estudiosos, algumas frentes que acham que não vale a pena fazer o CREC. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que ainda é muito cedo para a gente bater o martelo. O que acontece? Não temos tantos trabalhos no mundo sobre o CREC, porque não é uma doença curativa. Então, estudos farmacoeconômicos viraram e falaram, olha, talvez aqui nesse país, por mais que seja do primeiro mundo, tal, não vale a pena a gente investir no CREC. Então, eu vejo que talvez o Brasil é um dos países que é pioneiro de colocar o CREC. Eu vi isso, né? Muitos não fazem, né? A maioria só faz o TREC. Só faz o TREC. Porque o CREC, ele é muito sensível, ele faz o diagnóstico, ele acaba sendo interferido com o uso de imunossupressor materno, hipertensão materna, mais um monte de coisa que a mãe pode ter, pode alterar o CREC. Ainda assim, dos bebês que a gente conseguiu fazer o diagnóstico, identificar sem linfócito B, ou com pouco linfócito B, ou aquele filho de uma mãe lúpica, uma mãe transplantada renal, que a gente identificou e viu que ele não tinha anticorpo naquele momento, mesmo que não feche o diagnóstico de agama, a gente mudou a vida desse bebê. Então, e além do mais, eu acho que é válido a gente falar que a gente tem tanto para aprender ainda de TREC-CREC, que a gente conseguiu fazer um CREC muito alto, o contrário, que a gente sempre está olhando menos. Um CREC muito alto foi feito um diagnóstico de leucemia congênita. Aí, ó. Porque o B é muito chato. Então, o B também está envolvido nas leucemias, nos linfomas. Então, assim, acho que é muito, muito cedo para a gente jurar que não funciona para nada. E eu penso que o CREC ele é uma ferramenta diagnóstica. Talvez ele não entre na triagem, mas a gente nunca fazer o CREC não é bem assim. Imuno, explicado pela Não, Carolina. e maravilhoso. Tipo desenhar, entendeu? Não, você tornou de verdade. Olha, parabéns. Você torna o que é muito difícil, porque imuno é uma parte Imuno é uma muito coisa complicada. É muito uma sopa de difícil, letrinhas, T, B, né? E muitas outras coisas ali. Então, eu achei que foi uma delícia, assim. Deu para entender bem. Acho que deu para esclarecer bastante coisa sobre o teste do pezinho. Porque, assim, teste do pezinho é um negócio que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe de verdade. Sabe? Exato. Não sabe nem o que tá procurando. Pede, vai lá, o ampliado eu fiz ampliado. Fez, meu filho fez. Aí tem uma alteração de carnitina e se olha lá, não tem nenhum problema. Eu não sei o que é isso. Então, eu acho que é importante falar sobre o assunto, importante entender o que é o teste do pezinho no particular, no público, né? O quão importante ele é, até pra gente entender por que é feito esse teste do pezinho. Acho que sempre que a gente puder informar, né? Por que você tá fazendo algo é importante. E, Carol, me fala uma coisa. Você sempre gostou de imuno? Não. E olha, esse briefing eu não tinha dado.
Conta aí, de onde que Vamos veio lá, essa... Essa Você foi descobriu o juro imuno na por sua Deus, vida, Eu conheço mais a Carol, então eu sei alguns detalhes em off, mas eu também não brifei nada a Verônica para ficar tudo, Vamos entender. tudo livre. Natural, Não, olha, acho que de ser médica, meu pai era médico, né? Até eu perdi meus pais antes do que eu imaginava, eu perdi meu pai logo que eu me formei. Então, eu não consegui ser médica junto com meu pai médico, mas vivi meu pai médico, né? Então, de criança, tinha os passeios só para quem é filho de médico que sabe, assim. Acho que a Lígia sabe, não sei se você é filha de médico, mas de Abireme, tirar cópia. Carol, não, Carol. A Carol, gente, a gente fez tudo aquilo igual, mas ela tem um gênio do gênio. Eu não sou nada de gênio, eu não ia na Abireme, eu ia pra Escola Paulista, que minha mãe também era da Escola Paulista. Mas eu ficava pintando as coisas do meio. Eu ia, gostava de ir na biblioteca, achava aquilo... Até fico emocionada porque destruíram a Bireme agora, porque também não faz sentido ter as coisas, né, físicas. Assim, então, eu acho que médicas, eu tinha essa fascinação. Assim, acho que o começo, né? Acho que é difícil a gente ter certeza, né? Até o start mesmo, para falar o que a gente quer ser. Aí, durante a faculdade, aí eu gostava de pediatria e tal, mas eu confesso, assim, que eu... tem um problema muito grande com o sofrimento. Acho que seria estranho quem não tem, né? Mas eu entendo, né? Aí eu vi as crianças muito doentes, assim, eu gostava de criança, gostava de todos os pacientes, não é assim, né? Gostava de cuidar. Medicina. Eu gostava de ser médica, mas aí eu fui vendo que as crianças melhoravam muito rápido e que tem uma boa área dentro da pediatria, que é a puericultura, que você vê o desenvolvimento e o crescimento normal da criança rígida, da criança saudável. Isso me fascinou. Falei, gente, eu posso ser médica e posso cuidar de pessoas que não estão doentes. Aí você foi pra imuno, com as pessoas Não. Aí eu fui fazer pediatria. Aí fiz pediatria e falei, nossa, é isso, né? Vou fazer puericultura. E aí começou aquela coisa, tem o R3 e o R4. Na minha época não eram 3 anos de pediatria como agora, né? Também não, só também não. Aí agora são 3 anos de pediatria e depois, o que a gente vai fazer? Será que vale a pena? E aí os professores falando, olha, mais uma especialidade, você tem mais um braço para poder trabalhar. E aí eu já vi que o pronto-socorro é uma coisa que eu pensava, né? Que eu queria ter não ter todo... O médico, né, gente? Não é criar uma fantasia. Mas a gente estuda mais. Muito, né? Não mais que as outras especialidades, do que outras. Todas as profissões são nobres e a gente tem que respeitar. Mas eu já imaginava que eu ia ter que continuar estudando. Mas eu preferia estudar, tipo, durante o dia, não à noite, né? Eu tinha umas coisas assim, e sempre esse negócio de um paciente muito grave, muito doente, aquilo. E aí eu vi alergia. Falei, nossa, que legal, né? Perto da puericultura, mais prevalente, não as alergias super graves, não entendam mal quem é mais alergista. Não, a maior prevalência. Todo mundo. Quando agora a gente estava vindo, o manobrista perguntou que sou médica, daí você fala assim, você é pediatra alergista. Sempre tem uma criança e uma alergia. E foi a hora que ela falou, sou alergista. Ele viu meu carro, né? Ele manobrou o carro, aí ele falou, você é médica? Eu falei, sou. Ele, qual que é a sua especialidade? Alergia. Eu tô aqui com uma coisa no pescoço. Todo mundo tem uma alergia. Falei, lá vem, eu tenho uma alergia aqui. Exato. Então, assim, né, aí eu falei, acho que a gente pode juntar as duas coisas, né? E aí fiz um estágio para ver como é que era a especialidade, me encantei. Vi que tinha imunologia, mas assim, aquela coisa, todo mundo foge far away da vida. Se fala, nossa, talvez eu veja um dia um paciente e tal. E aí foi a primeira coisa. Então, eu estava terminando, prestei alergia e imunologia, fui fazer alergia e imunologia. E como eu tinha dito, eu perdi meu pai nessa época, né? E eu sempre quis ser professora e dar aula, fazer mestrado, doutorado. E eu tive uma perda muito grande, né? Então, até a gente sabe, financeiramente, meu pai me ajudava. E como que eu ia fazer o mestrado se eu ia ter que trabalhar? Enfim, nessa ocasião, o meu chefe, que é meu chefe até hoje, foi a primeira... não sei se eu estou me falando demais. Mas a primeira coisa que foi marcante na minha vida. Que virou assim, o meu chefe... Vou falar o nome dele, talvez ele não goste. Mas o doutor disse, eu sou leve. Ele falou, olha, eu quero muito que você faça o mestrado. E para você trabalhar, tem uma ONG que está abrindo aqui junto à universidade, que é de erros inatos do metabolismo. E aí, você não quer ir lá conversar com a professora que está abrindo? Ela precisa de um pediatra, ela vai te liberar para os créditos. Você conta a sua história, que teve isso. Falei, quando eu entrei... E aí, todo aquele meu medo das crianças eu entrei... As crianças saudáveis, cadê as crianças Não saudáveis? Tinha nenhuma criança saudável. Nesse momento, tinha pouco tratamento.
doutora Ana Maria Martins, que eu respeito muito, devo a minha vida profissional a ela, assim, ela virou e falou, eu te dou uma chance, mas você tá vendo como é que é, né? Eu falei, tô. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, quando eu fui conversar com a minha mãe falou, você tem que ver o que... Eu falei, eu vou tentar. E aquilo, eu fui me apaixonando por aquilo. Que legal. E a doutora Ana ela é um brilho, assim, um brilhantismo, né? E generosidade de colocar. Então, eu lembro que assim, que eu tava lá 1 ano, assim, ela falou, quem fala inglês? Eu tinha uns médicos assim, eu falei, eu falo um pouco, assim, meio English da moca. Ela, então, eu não posso ir, você vai dar uma aula não sei aonde. Tipo, eu tava, né? E a gente sabe que dentro da universidade isso é muito difícil acontecer, que você tem que ter todos os passos, uma escada de, tipo, Nossa Senhora, né? Subir todos os degraus, né? E ela virou lá, ela nem tinha visto eu falando inglês, né? Eu falei, meu Deus. Então, ela ia me empurrando e foi... Então, eu comecei a ver a parte do doente e o saudável. Da doença rara. Da doença rara e de muito doente com outros olhos. Assim, Rara e grave, né? Rara e grave, com outros olhos. E a postura que ela tinha, aquilo me impressionava muito. E eu tinha terminado. Aí, terminei a alergia, né? Alergia imuno. Comecei a fazer o mestrado dentro da alergia. Fiz o mestrado e trabalhando no IGEM, que é essa ONG que existe até hoje, que é maravilhosa e está junto aí com o projeto da Casa dos Raros, que é uma coisa que eu acho que nós, alergistas e imunologistas, temos que saber que isso existe. A gente pode até falar um pouquinho se você quiser. E aí, comecei a ter mestrado na alergia, doutorado na alergia, terminei o doutorado. E aí, eu tinha colocado na minha cabeça, assim, junto com a doutora Ana Maria, né, que dá erros inatos do metabolismo. Outra é Renato, do metabolismo. Falei, olha, eu vou esperar, doutora Ana, até 40 anos. Se eu não tiver nenhuma oportunidade, aí eu venho ficar aqui com a senhora. E aí, vamos ver, né, tal. Nesse momento, a nossa professora da imunologia, ela adoeceu. E Doutora Beatriz Carvalho. A doutora Beatriz Costa Carvalho, que foi uma sumidade, né, na imunologia no Brasil e no mundo, adoeceu e eu... Não que tinha uma vaga, mas assim, ela precisava de ajuda, alguém que soubesse alguma coisa de imuno. Ela tinha outras pessoas que ajudaram também, mas que já tinham que ter o doutorado para poder fazer essa parte aí acadêmica, né? Para você prestar um concurso, naquela ocasião tinha que ter. E aí, no fim, nas contas... Da alergia tinha outras pessoas, mas da imuno, porque eu gostava de imuno, e o Renato do metabolismo me trouxe para perto da imuno, que tinha muita coisa que tinha alteração do sistema imunológico, mas a doutora Bia ajudava com a doutora Ana Maria, enfim. Então, eu tinha uma ligação meio via Renato metabolismo. E na época a doutora Beatriz falou, você fica, enquanto eu estou me cuidando, me tratando, você vai ficar na alergia, mas você fica um pouco na imuno. E aí teve o concurso, eu passei o concurso, a doutora Bia me treinou para o concurso, tudo isso. Mas na minha cabeça, ia ter outras pessoas na imuno, ia ficar na alergia. Talvez o metabolismo, e eu fiz vários projetos de alergia. Então, rinite no Fab, paciente com Fabry, mucopolissacaridose, junto com o Gustavo Fabo Vandals, que estuda função pulmonar, tudo indo na alergia. Alergia à medicação, tá? Junto, né, com o Luiz Felipe. E a doutora Bia piorou muito, não voltou e estava eu. Eu tinha passado no concurso. E aí, a gente foi reconstruindo, né? Uma coisa que ela deixou muito, muito bonita. Mas meio que foi a vida que, não sei se vocês acreditam, foi levando, assim, sabe? Sim. E aí, se eu não tivesse tido essa experiência do Renato do metabolismo, de ver crianças tão graves e adultos com doenças, com uma vida... Talvez eu não tivesse força. Mesmo assim, foi muito difícil. Porque a imuno, no momento que a doutora Beatriz adoeceu, até ela não ficar mais com a gente. E até eu começar a trabalhar. E agora, eu posso dizer, acho que Lígia e você, Verônica, são testemunhas disso, que a imunologia modificou todos os dias. Todo dia. Então, assim, desde o diagnóstico da doutora Beatriz, eu prestar o concurso, aí tem um tempo que você demora para ser chamado. Aí, eu passei no concurso já faz 5 anos. Indo para o 6º ano, passar assim, né? Então, aí voltou a Lígia, veio... Eu voltei justamente porque quando eu me vi num hospital que eu coordeno o ambulatório, não, as visitas de imunologia, eu só vi e falava, gente, mas mudou tudo, os exames, o que eu faço? Tudo diferente. Falei, eu lembro que eu mandei um e-mail pro doutor Disseu, ele fala com a Carolina. Falei, Carol, Você sabe que eu me lembro da época que eu tava lá no ICR também, tinha a doutora Cristina Jacó e a doutora Cris...
que também não está mais aqui entre a gente, mas a doutora Cris, ela era muito boa em alergia alimentar, era uma coisa assim. Só que ela gostava muito de imuno. E ela era uma pessoa de muito... Ela era da vanguarda, ela queria coisas novas, ela queria desafios. Então, ela falava, não, alergia alimentar, eu quero imuno. E ela estudava aquilo e ela falava... Exatamente isso. As coisas, elas estão mudando, as tecnologias estão chegando. A imuno de hoje vai ser diferente da imuno de amanhã. Então, ela tinha essa coisa mesmo, né? De ser algo diferente. É uma coisa que muda e que você tem que estar, sim, atualizando e não o só na tempo imuno. todo. Eu fui no congresso de patologia clínica agora, e uma coisa que eu nunca tinha pensado, na parte de doenças infecciosas. Alguém fez uma pergunta lá para um palestrante. Pesquisa de sorologia para doenças infecciosas vai acabar em algum momento. Vai ser tudo pesquisa molecular. Sim, sim. Assim como em coisas algum que, momento. que eram É tão... muita loucura, né? Muito. A gente está reaprendendo a ser médico. E eu acho que é isso. Eu acho que também tem um pouco de que a gente tem um pouco controle, né, da nossa vida, né? A gente tenta ter um controle, mas E aí vai te mostrando, e assim, não é que eu não gostava de imuno, eu acho que eu não sabia, não conhecia a imunologia. Sim. E eu acho que, por mais brilhante e com todo o conhecimento que a doutora Beatriz pôde, quando eu era residente, mas também há 20 anos atrás era diferente. Então, assim, eu acho que no fim teve uma reaproximação de uma outra maneira. E agora eu tento, né, com muita terapia, né, gente, entender assim, que talvez toda essa volta que deu era para eu chegar na imuna, para eu conversar. Acho que não é nem onde eu tô, nada, mas assim, não é nem onde não, é o seu lugar. Eu acho que eu tinha que passar por essa passo a passo de conhecer o que é o grave, conhecer a morte, de coisas da minha vida, e aí de chegar e falar, porque quando a gente pensa na imunologia e em serviços acadêmicos ou serviços de grandes hospitais, sejam públicos ou particulares, na verdade, o ser alguma coisa, no caso nosso, ser médico, exige muitas skills que a gente não tem, entendeu? Então, essas habilidades, elas têm que ser conquistadas. Soft skills. Soft skills, então, de gerenciamento de pessoas. Porque quando você está organizando, ou você é o chefe, né? Sei lá se essa palavra é muito ruim, mas o líder, talvez. Sim. Você tem que ter algumas habilidades que você não aprendeu, né? Foi aquilo que você falou. Será que o meu checklist, sabe finanças, sabe lidar com pessoas? Não é fácil você lidar com as pessoas. Qual é o seu signo? Lidar com pessoas. Na entrevista da residência, né? Vamos perguntar qual é o signo. Porque a gente carrega muita coisa de como a gente foi criado. Então, às vezes, eu falo algumas coisas, eu falo, gente, as pessoas ficam assustadas. Mas eu fui criada desse jeito. Aí depois a gente tem que rever, né? Soft skills é maravilhoso. Se readaptar, né? Não é nem adaptar, se recolocar. E aí a vivência. Aí parece que é uma coisa meio sem sentido, mas para tudo é importante, né? E eu acho que talvez, por eu ser mais velha, não tive essa experiência antes de alguém me ensinar nisso, a vida deu um jeito. Mas eu acho que hoje em dia, por mais que é tanta informação, é tanta coisa mudando, a medicina o tempo inteiro, inteligência artificial, chat GPT, que assim, você vai ter que sozinha tentar procurar o que faz mais sentido pra você, porque não vai dar pra saber tudo. Não, com certeza. E as pessoas são difíceis, né? Assim, eu sou difícil, as pessoas são difíceis. Tem umas que tem Não, é difícil a gente lidar assim. Eu acho que assim, com tanta tecnologia, o que vai fazer diferença pra gente é saber lidar com as pessoas mesmo, né? É como o fato de a lidar você com o fazer próximo, essa integração de como você vai conduzir a inteligência artificial e a inteligência emocional. Sim, porque a informação vai estar ali, né? Como que você vai gerir isso, como que você vai lidar com as pessoas. E aí as pessoas, quem trabalha com você, com os pacientes, com as famílias. Então, isso é no dia a dia. Mas eu só contei aí, fiquei falando demais. É porque a minha vida realmente foi ao contrário. A pergunta foi espetacular e ela não sabia. Não tinha nada. Tipo, eu perguntei pra você, tem alguma coisa que não pode falar? Não tem nada. E de fato, não é um problema. O ressentido é mínimo. Eu gosto só de perturbar o professor Dirceu. Ressentido é porque eu tenho saudades da alergia. Sim. E assim, infelizmente, eu não posso ficar eu me dedicar. Sabe o que eu tô pensando aqui? Imagina se você gostasse de imuno desde o começo. Você já deu uma aula aqui, você já falou. Não, imagina. Exatamente. Fato, mas isso não é porque eu entendo que ele é muito simples. Aí eu entendo as coisas só mais simples, aí só falo simples. A gente tenho muito que aprender. Ela fala assim,
Agora eu vou explicar como se fosse para humanas. Mas ótimo, adoro. Não, adoro, mas porque eu sou uma mas médica de humanas, eu entendo total. assim, não é que eu entendo Eu diferente, sou total. Quando tem muita coisa, eu não consigo também, gente. Não é isso, não. Eu penso que o meu ressentimento é disso, porque eu gosto de alergia também. Eu acho que... E se completam muito. Então, eu fico... Hoje em dia, a palavra é militar, lacrar, entregar, não é isso? Eu acho que a nossa especialidade, ela tende, às vezes, em algumas coisas, mas eu sou uma das que milita que fique junto. Que a gente é uma coisa só. Sim, eu também Porque acho. eu é acho uma apesar coisa de- só, mas também apesar das às vezes é diferenças, muito difícil Você saber tudo. Você saber Mas tudo. eu acho que a gente está indo para isso para qualquer especialidade, Sim. né? A gente está se especializando cada vez mais, porque cada tema, ele tá crescendo muito. Então, dentro das exponencial, alergias, lembra, a gente já teve essa conversa sobre, saber tudo das alergias, né? Eu trato Não dá. tudo, mas a Alergia cada a vez está fármacos é ficando mais completamente difícil. diferente Da do alergia mecanismo da alimentar. alergia alimentar. Então, vai Exato. cada vez mais E, difícil. e não são todas as pessoas, e eu não sou essa pessoa, mas como era a professora Cristina. Sim. Que são mentes, assim, que... Tudo, né? Vou falar aqui, eu vejo uma pessoa como ela, a doutora Ecaterine, do Rio. Qualquer assunto, é impressionante. Então, assim, a gente, né? Não são todos que são brilhantes, mas a gente tem que ter esses gênios pra gente, né? Olhar e falar. Agora que Eu gosto de ter os amigos, assim. eu Eu gosto de acho- ser até amigo, assim. Não, e são pessoas que vieram mesmo para esse planeta para isso. Mas eu penso que eles se completam. Eu acho que realmente todas, né? Então, quem opera só o joelho, não sei, e acho que faz parte da especialidade. Mas eu acredito que ainda a gente está no ponto que precisa saber um pouco. Saber um pouco, Isso, saber. a gente Você vê tem essas que saber. medicações todas, Isso. né? Senão cai no lugar comum. Sim, também, né? Da exatamente. pessoa E tá cai na besteira prescrevendo também, aquilo né? que não sabe nem por que Não né? concordo. E, nossa, só para... Vamos finalizar aqui? Vamos com... A gente vai fazer uma pergunta, Carol, vai ser uma pergunta fixa aqui do nosso podcast, né? Na tua jornada aí da medicina, teve alguma coisa, algum livro, algum filme, alguma situação mesmo que tenha te marcado, que você olha para aquilo com Fato carinho, com saudade daquele... assim, olha para aquilo e toda vez que você Te vê, influenciou. revê, você lembra, poxa, me marcou. Eu acho que quando eu tava entrega a idade, né? Eu tava no colegial, eu já achava que eu queria ser médica, né? Mas é aquilo que eu falei, das lembranças com o pai e tal. E aí eu li um livro, Médicos de Homens e Almas. Ai, maravilhoso. São História de Lucas. São Lucas, né? E aí... Maravilhoso. Tá no meu quarto. Não, eu não li. E eu não li, fui mas criada meu dentro pai... da igreja, né? Católica. Então, aquilo foi para mim um negócio assim, eu falei, gente, o que foi isso? Né? Eu acho que talvez de um livro, eu penso isso, assim, que foi muito forte, assim. Eu acho que eu era, acho, muito menina para ler aquilo. Muito menina é muito velho, né? Muito menina. Né? Eu sofri muito, mas aí sofri. E aí eu vi um filme, posso falar duas coisas? Claro. Também que eu não tava na faculdade ainda nada, e eu lembro que tinha DVD, né? A gente tá no VHS, A gente velho. é da fita, né? Que ia lá e tinha que Eu rebobinar, acho senão pagava maravilhoso que a multa, gente viu né? tudo. E aí tinha esse vídeo, esse filme em VHS e tal, mas aí tinha esse DVD na minha casa, que minha mãe era super cinéfila, tal, minha mãe estudou História da Arte, aí falou, tal, que ela já tinha assistido isso, mas que eu não tinha assistido. E não é um filme de medicina, é um filme que chama Cinema Paradiso. É um filme de homenagem ao cinema. Esse E é maravilhoso. aquilo, Esse eu assisto toda vez que eu assisto, eu choro. né? A cena Alfredo! do beijo é a melhor cena. A música, talvez. já veio aqui na minha cabeça. Era uma Essa Morricone, música, você quer chorar, é só colocar. Ó, É. sabe da nossa ideia do outro podcast? Sim. Essa podia ser, que é a de chorar. Coloca, você chora imediatamente. É uma emoção que Ela traz. liga algum ponto. Liga algum ponto que... E aí, fala, mas o que isso tem a ver com ser médico e ser... Mas não se falava essa palavra empatia. Ela é recente, né? Mas o tal da misericórdia, né? Então, de você viver aquilo tudo e de você sofrer com o totó e depois de você entender porque o Alfredo fala, saia daqui, você tem que... E um pouco isso, né? Lógico, né? Eu casei com... Sou casada com um médico que saiu de casa muito cedo para estudar, uma vida bem diferente da minha, que nasci aqui em São Paulo, tudo. Mas ainda assim, eu saí de casa com 16 anos, porque eu passei na faculdade meio cedo, e aí eu tinha isso, sabe? Tipo, vai. Sabe? Vai. Eu lembro que eu falava, eu quero tentar. E meu pai falava, não, você vai, você vai estudar, vai, entendeu? E sei lá, eu acho que isso mexeu, assim, talvez se eu não tivesse assistido, eu fosse
mais medrosa do que eu sou, Sim. assim. Eu acho que desse... E depois é tão apoteótico aquele final. Não, Quem não assistiu, assista. Ah, porque... eu vou assistir Não, hoje eu agora. também. Tá na HBO. Eu Vocês não- podem eu- fazer eu- propaganda. A HBO Max tá... Se quiser Patrocina a gente. Pode patrocinar, as meninas estão maravilhosas aqui. Quem tiver HBO, assim... Meu filho tá com 11 anos e eu assisti com ele. Então... Nossa, não, eu não tô E aí afim de ele... chorar hoje, não. Não, Hoje e eu ele... Você tava falando dessas meninas, né? De uma delas ser mais assim. O Rafael, ele não é chorão, assim, como eu, assim. Então, e você falou de chorar. Às vezes, eu lembro que eu tava uma vez chorando, um negócio que eu tava vendo na internet, eu e minha mãe, assim. Ele falou, mas vocês estão chorando? Vocês não conhecem ele, sabe? As coisas assim, meio... Às vezes ele é meio demais. E ele virou assim, né? Ele fez assim, como a gente tem... Olha que bonitinho, assim. A gente tem que viver, né, mãe? E é isso. Eu acho que... Nossa, é um pouco isso. maravilhosas referências. Nossa, A gente tem que viver, né? Aí isso é uma criança de 11 anos, porque... E ele, que eu falei, ele é super criança, e um beijo pra ele, ele tava louco pra ver uma coisa dessa, assim, ele é super tecnológico, aí ele virou. Então, assim, ele falou, a gente tem que viver, né, mãe? A gente tem que viver com tudo que acontece, com todas as dificuldades. E eu acho que ser médico, você tem que ter empatia, tem que ter misericórdia, e não é tão fácil você ensinar isso pra ninguém, né? Você falou de professor, isso é uma coisa que você tem que ter isso. Eu acho que né? a nossa profissão, ela tá precisando ser reinventada, Exato. né? Em vários pontos, até, principalmente, lá na faculdade, né? Quando você fala em informação, a gente precisa aprender gestão, a gente precisa parte financeira, de consultório, a gente precisa aprender, de fato, que hoje não é mais o médico é soberano. Hoje as decisões, elas são todas discutidas. Elas são Compartilhadas, compartilhadas, né? Eu acho exato. E é isso, o paciente, ele vem mais informado, isso não é ruim, isso é muito bom, né? E, na verdade, é isso, a gente tem não que adianta saber como lutar lidar contra. com E isso. também Isso é trazer real. isso, né? Um pouco de antes de você ter essa relação mais próxima. Manter o que é humano, porque daqui a pouco, eu assisti uma aula de inteligência artificial essa semana, e é isso. Vai vir. Exato. Não tem Não, discussão. Mas tem coisas que nada vai substituir. Só que também exatamente. acho, E se a gente, só que a gente precisa valorizar isso que só a gente tem, que a inteligência artificial não tem. Isso como ser humano, não só como médico, né? exato, Cada um na sua profissão exato. valorizar você, em vez de brigar, enfim. É isso. Exato. Vai pra vida, aprende, viva Isso, e e torne ter isso, essa... né? de Aprenda você ter- e faça E que isso cada valer um a que pena. está entrando com toda a tecnologia, que está entrando no teu consultório, que está entrando no ambulatório, ele tem uma jornada, né? Uhum. Ele tem uma história, né? Sim. E não é piegas falar isso. A gente tem que lembrar disso. Que ele tem uma história, do mesmo jeito que também a gente tem uma Exatamente. história. Então, não dá pra gente vender aquilo só da maravilha e que tudo vai dar certo, que não é assim. E também que a gente está recebendo esse paciente, ele tem uma história, ele tem uma vivência, ele saiu para viver. Uhum. Então, eu acho que é de lembrar disso, né? Da vida, que tem algumas coisas que não vão ser substituídas. E é como vocês disseram antes, que quanto mais a gente conseguir ter essas soft skills para poder absorver isso e trazer essa humanidade dentro da medicina e de todas as profissões, é isso que vai levar a humanidade. Eu acho Tem que que a melhorar, geração- né, gente? Eu Pelo acho que a amor de geração Deus. de agora vem já um Vem pouco eu acho que melhor vem nesse um sentido. pouco mais A minha desse- filha estava aprendendo sobre... Ai, como é que é? Conversar sem agressividade, não é inteligência emocional. Comunicação não violenta no segundo ano da escola. Eu falei, gente, Já que me deram demais. esse livro recentemente. Falei, gente, que divertido. Assim, que interessante, que é uma coisa que eu tô precisando aprender hoje em dia. Ela tá aprendendo lá. Então, eu acho que eles vêm pra lá. Mas, Carol, foi um Foi uma prazer, delícia, foi muito Vocês bom. são maravilhosas. Eu desejo todo sucesso. Foi desse muito, mundo. Obrigada. muito legal. Espero que tenha aí Não, vai aberto voltar, porque eu já pensei que a gente tem que falar vários outros temas. de erro inato mesmo, não só ligado na triagem. A gente tem que falar da sua vida de professora. Já pensei em várias Ela coisas. é Não. Ela é a head. Vai voltar. Mas Tomás, eu nem sei como é a shoulder. Mas, pô, meio manco. Não, foi maravilhoso. Acho que é isso. A Carol tem essa qualidade de ensinar de uma forma fácil coisas que são difíceis. sim, mas muito obrigada. E Nós pessoal, estamos juntas. sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também Compartilhem. na sua plataforma de áudio preferida, no Spotify, escute, espalhe, mande para todo mundo que vocês conheçam, mandem dicas, né, que vocês Temas queiram, que vocês mandem queiram temas falar. e Quem mandem quiser vir, dúvidas. pode mandar E também. também manda também, quem quiser aparecer aqui com a gente. Tá joia? Um beijo grande e até a Beijo. próxima. Beijo. Tchau, meninas. Beijo. Obrigada. Obrigada.